Olá, um bom dia para você. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, fez uma análise sobre o resultado do primeiro turno das eleições. O senador destacou a renovação do Congresso Nacional, a disputa para a presidência da República e o importante papel da democracia. O eleitor tomou uma posição de renovar o Congresso Nacional. A democracia é bela porque, assim, eu perdi as eleições por 0,16% dos votos, num colégio eleitoral de 6.200.000 eleitores. Quando o eleitor tem direito a duas escolhas, isso dobra. Eu só tenho que agradecer ao povo do meu estado. A disputa política na democracia, ela é bela, porque as pessoas analisam, escolhem. Se escolher errado, daqui a 4 anos muda, daqui a 2 anos nós temos eleições de prefeito. Então, a democracia, no meu entendimento, com todas as suas mazelas, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor regime para se viver no mundo. No mundo é a democracia. A população tinha vários candidatos a presidente da República, a população escolheu 2 para irem para o segundo turno para fazer uma disputa. O que vencer tem que ter aqui o equilíbrio que o Brasil tanto precisa. Tem que pegar o Brasil, é o meu pensamento, e harmonizar o Brasil, que está muito atritado, né? Nós temos que tirar a intolerância, né? Porque a democracia não permite a intolerância. A democracia, no meu entendimento, permite a convergência. Na divergência você busca a convergência. Então, eu estaria aqui de plantão, se Deus quiser, dia 1º de janeiro, para dar posse ao novo presidente da República, seja o candidato Haddad, seja o candidato Bolsonaro. Espero que o que for eleito busque fazer exatamente isso que eu preguei durante toda a campanha, né? Harmonizar o país, levar o país para um caminho correto, permanente, e vigilante, que é o da democracia. Eu jamais me decepcionarei com a democracia. A democracia é exatamente isso. É a escolha livre e soberana do eleitor brasileiro. O presidente do Senado convocou sessão do Congresso Nacional para quarta-feira da próxima semana. Na pauta, o veto do presidente Michel Temer ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. E o plenário volta a se reunir hoje à tarde para retomar a rotina de votações depois do primeiro turno das eleições. A sessão de ontem foi cancelada por falta de quórum. O primeiro item da pauta é a medida provisória que altera os termos da renegociação de dívidas rurais. Depois de votar essa MP, os senadores podem votar os outros itens da pauta, como a privatização de distribuidoras de energia elétrica, o financiamento para a recuperação de áreas degradadas e a validade de receitas médicas e odontológicas, além de 7 acordos internacionais. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne daqui a pouco, às 9 horas da manhã. A presidente da comissão, senadora Marta Suplicy, falou sobre os principais projetos que estão na pauta. Nós temos 16 projetos para votar, 4 não terminativos. Um projeto que é de 2013, do senador Moca, que na época ele fez 8 projetos para cada agência que nós temos. O que esse projeto visa? Ele visa que a cada 4 anos a agência diga qual é a meta dela. E todo final de ano ela tem que apresentar como é que ela está desenvolvendo o cumprimento dessa meta. O outro projeto é um projeto que é do senador Randolph, fala de laqueadura e vasectomia, porque por mais incrível que possa parecer, até hoje a mulher e o homem precisam de autorização do parceiro para realizar esse procedimento. O outro projeto é um projeto que é referente à mulher e à violência. Quando a mulher apanha, muitas vezes ela é levada a hospital num estado deplorável que tem custos para a previdência. Então faz com que quem bateu nela vá pagar esses custos e ressarcir a providência. Outras comissões do Senado também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir.
Às 9 horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, está na pauta de votações um projeto para simplificar a abertura e o fechamento de empresas pela internet. Às 10 horas, está marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Além de sabatinas de pessoas indicadas para o Tribunal Superior do Trabalho e para o Conselho Nacional de Justiça, os senadores também podem votar projeto que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. No mesmo horário, na Comissão de Relações Exteriores, haverá discussão e votação de emendas ao projeto de orçamento da União para 2019. O mesmo assunto vai ser tratado na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e na Comissão de Assuntos Econômicos, além da Comissão de Infraestrutura. E na Comissão Senado do Futuro. Às 11h30 está prevista outra reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos destaques da pauta é o projeto que institui o Sistema Nacional de Gestão Responsável dos Investimentos Públicos. A vida do brasileiro que precisa resolver pendências em um órgão público deve ficar mais fácil. Foi sancionado nesta terça-feira um projeto de lei para acabar com alguns tipos de burocracias administrativas. A burocracia para solicitar documentos é cansativa. Afinal, nem todo mundo anda com comprovantes com firma reconhecida, autenticados. E aí, na hora de se inscrever no vestibular, se candidatar para um concurso público ou outro processo administrativo, é preciso uma verdadeira maratona para juntar toda a documentação. Um indicador de muito atraso, não é? O Brasil está posicionado muito atrás de outros países por conta de inúmeras burocracias. O reconhecimento de firma, autenticação, são coisas que já deveriam ser abolidas. Quem está lá do outro lado nem sempre dá uma resposta certa. Você faz a papelada todinha, aí quando você chega no mesmo lugar que é para fazer a papelada, já tem outra pessoa atendendo, já tem outra burocracia, não é a mesma, está faltando um documento, aí você vai atrás daquele documento de novo. Sempre quando você está com o documento tudo na mão, sempre tem outro papel que falta. É um costume já que tem de ficar pedindo documentos em excesso, documentos que nem precisa, né, às vezes. Não tem necessidade ou documentos que pede por costume, informação que pede por costume. Mas um projeto de lei aprovado no Senado traz alterações que podem reduzir a burocracia e melhorar a vida do brasileiro. O texto define que as instituições públicas não poderão mais exigir título de eleitor, reconhecimento de firma do cidadão, autenticação de cópias de documento, certidão de nascimento, autorização com firma reconhecida para viagem de filho menor de idade, se os pais estiverem presentes no embarque. Na realidade, o que se visa, além da desburocratização, é também não só facilitar a vida do cidadão, mas impedir que ele, ou ajudar com que ele não gaste mais tirando fotocópia autenticada, se simplesmente o servidor pode, com o documento original, reconhecer a assinatura desse mesmo cidadão. Uma das justificativas do projeto de lei é que o custo dessas exigências é, em algumas vezes, maior que os gastos com fraudes. Quando o custo, na verdade, que se tem eventualmente pela obtenção ou pela realização de uma autenticação ou por uma certificação de fé pública, né, aposta por um servidor, eventualmente for menor do que o risco de esse documento ser fraudado, o órgão público ele pode atestar a autenticidade desse documento. Se estabelece uma coisa que é, na verdade, um preceito primaz. Existe a necessidade de você definir que as pessoas agem de boa fé. A proposta ainda determina que órgãos públicos não vão poder exigir a apresentação de documentos expedidos pela mesma instituição. A exceção é para a comprovação de antecedentes criminais e informações sobre pessoa jurídica. A lei ela busca dar concretude a uma premissa de compartilhamento de informações dentro de um poder, né, do mesmo poder. A Comissão de Constituição e Justiça pode discutir projeto para regulamentar em lei a prisão de um condenado em segunda instância. O tema é polêmico no Judiciário e ganhou proporções ainda maiores com a prisão do ex-presidente Lula.
Afinal, a partir de que momento o réu pode ser preso em um processo criminal? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal permitiu a prisão após condenação em segunda instância, quando o indiciado é condenado por um colegiado de juízes de um tribunal. O réu ainda poderá entrar com recursos em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o STF, mas não estará mais em liberdade como antes, quando a prisão só podia ocorrer depois de esgotadas todas as instâncias da Justiça, processo conhecido como trânsito em julgado. Eu, como cidadão, eu sou a favor da prisão em segunda instância para certos delitos, evidentemente, não para tudo. Mas esses crimes que chamam a atenção da sociedade, eu acho que eu sou a favor do início do cumprimento da pena em segundo grau. Muitos não concordam com a mudança e acreditam que a Constituição é clara sobre o assunto. Quando a Constituição ou as leis ordinárias falam em trânsito em julgado, é trânsito em julgado. E não trânsito em julgado após a condenação em segundo grau. A prisão em segunda instância voltou ao debate agora em 2018, com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em abril, o Supremo negou o habeas corpus da defesa de Lula com o objetivo de impedir a prisão do ex-presidente, condenado em segunda instância na Operação Lava Jato. Um projeto do Senado pretende pôr fim a essa polêmica. Ele altera a lei de introdução às normas do direito e estabelece que, para fins de cumprimento de pena, o trânsito em julgado seja considerado a partir da condenação em segundo grau. A proposta pretende evitar o grande número de recursos para adiar a prisão. De acordo com os especialistas, essas mudanças em relação ao tema causam falta de confiança, não só no judiciário. O STF fica vacilando, vai para um lado, vai para o outro, ele cria uma tremenda instabilidade, inclusive nas instâncias inferiores. Ela deixa o cidadão, como os órgãos jurisdicionais como um todo, num clima de insegurança. O Senado Notícias está apresentando a cada edição o perfil dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2019. Já apresentamos os parlamentares pelo Acre, Alagoas, Amapá e Amazonas. Veja agora quem são os novos senadores pela Bahia, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo. A Bahia terá 2 novos representantes no Senado. Ângelo Coronel, do PSD, tem 60 anos, é engenheiro civil e empresário. Já foi prefeito. Atualmente é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Jacques Wagner, do PT, tem 67 anos. Já foi deputado federal, ministro do Trabalho e da Defesa e chefiou outras pastas nos governos do PT. Ele também governou a Bahia por 2 mandatos. A bancada do Ceará contará com 2 novos integrantes no Senado. Cid Gomes, do PDT, tem 55 anos e é engenheiro civil. Foi deputado estadual por 2 mandatos, prefeito e governador também em 2 gestões. Foi ainda ministro da Educação. Eduardo Girão, do PROS, tem 45 anos. Ele tem ensino médio e é empresário. Na bancada do Distrito Federal entra Isalci, do PSDB. Ele tem 62 anos e é formado em contabilidade. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal e está em seu 2º mandato de deputado federal. Leila do Vôlei, do PSB, tem 47 anos. Como jogadora profissional, participou de 3 Olimpíadas. Foi secretária de Esportes e Lazer do Distrito Federal. A bancada do Espírito Santo terá renovação com Fabiano Contarato, da Rede. Ele tem 52 anos e é formado em Direito. Foi corregedor-geral do Estado e é delegado da Polícia Civil. Marcos Duval, do PPS, de 47 anos, tem ensino médio. É militar da reserva e consultor e palestrante na área de segurança pública. A nossa entrevistada de hoje é a professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Adriana Lima. Ela conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o direito achado na rua, com foco no comportamento do cidadão e do Estado na questão da moradia.
Professora Adriana, eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e começar a nossa entrevista já dando um detalhe, não é a primeira pessoa, a gente entrevistou uma série de pessoas do direito achado na rua, uma série de pesquisadores. A questão da moradia é uma questão central. Foi daí que iniciou essa linha de pesquisa, esse recorte que observa como que a convivência do cidadão, a dinâmica do cidadão na organização social, ela gera a formulação de direitos que chegam até a uma condição do direito positivo, de ser reconhecido e adotado, né? Essa linha de pesquisa tem na moradia uma questão muito central e teve uma presença desde a Constituinte, há 30 anos atrás. Então, eu agora, com a sua presença, entendo como é esse evoluir dessa questão, porque a moradia continua sendo objeto de pesquisa do direito achado na rua. E a primeira sensação que me dava era, essa é uma situação que está estagnada, essa é uma política de Estado que até hoje ela tem uma aparência muito personalizada de quem governa, ela tem um apelo muito grande nas eleições. O que acontece com a reivindicação da moradia, que o cidadão não consegue ter a noção de que aquilo é uma política de Estado. Mas a história é um pouco diferente disso e a gente vê pela sua pesquisa, né? Sim, eu queria agradecer o convite, agradecer ao professor José Geraldo pela indicação de estar aqui. A moradia e o direito achado na rua, eles andam juntos, né? Porque o direito se constrói na rua. E no nosso caso, essa dimensão ela não é só apenas na dimensão simbólica. No nosso caso, o direito se constrói literalmente na rua. Porque é na rua, é na construção do beco, da casa, da viela, que os moradores vão autoconstruindo esse direito. E aí isso justifica até uma pessoa do direito fazer mestrado e doutorado em arquitetura, porque a princípio parece um pouco estranho, né? Como é que acontece esse cruzamento de interesses, de conhecimento e como é que isso se manifesta na sua pesquisa, né? Tanto o mestrado como o doutorado, ele foi feito na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e a ideia era justamente compreender essas relações que são travadas nos territórios populares à luz do direito e da arquitetura. Então, a proposta era reconhecer, conhecer, era um pouco o que a gente diz assim, compreender esse território não como um espaço desordenado, irregular e formal, mas ter uma atenção maior, era compreender o que é que está sendo construído e ordenado à luz daquela aparente desordem. Então, o direito só não dava conta disso. Eu fui buscar na arquitetura algumas ferramentas para essa compreensão. E conta mais um pouco para a gente como o que você viu a partir da observação, o que a pesquisa trouxe, né, de entendimento. O que fica mais latente e dialoga bastante com o direito achado na rua é que o Estado não é o único produtor do direito. O direito é fruto de relações sociais. E isso ficou bastante evidenciado porque na medida que as relações sociais elas são travadas no processo de construção de uma moradia, é preciso se fazer pactos, é preciso fazer combinações para que aquele território ele possa ser gestado pelos moradores. Então a gente tem um território, que é o território de Saramandaia, no qual eu fiz a pesquisa, mas não é uma realidade só daquele espaço. Ali é uma realidade de vários territórios populares brasileiros, no qual a gente tem um acesso assimétrico de acesso à cidade. Então, as pessoas, elas não só têm um acesso assimétrico de acesso à cidade, mas um acesso assimétrico de acesso à urbanização e acesso à justiça. Ou seja, políticas e serviços públicos, né? Políticas e serviços públicos. Então, elas não têm este acesso. Então, elas precisam construir o seu próprio acesso. Elas precisam construir a sua própria cidade. E elas vão fazer isso através de um processo de autoconstrução das suas casas, que a gente tem dados que demonstram que a própria indústria do cimento traz um dado que a cada 3 sacos de cimento, apenas 1 é comprado pelas indústrias, então 2 estão sendo comprados justamente por quem
constrói, presume a cidade, e aí com isso elas não podem fazer isso sem ter uma pactuação, aonde vai ser localizada uma rua, aonde vai ser localizado um equipamento público, aonde vai ser localizada uma praça. Então elas vão ter que construir esses direitos, elas vão ter que fazer uma pactuação disso. Então, é essa observação que é possível ver em campo. Na medida que uma família cresce, se reproduz, se separa, se constrói uma laje. A laje materializa um pouco isso, que é a possibilidade de você ter que repactuar, porque você está fazendo um novo andar. Então, você vai ter que repactuar com o vizinho. E a própria forma como uma laje é construída, ela passa por um processo de mutirão. O mutirão nada mais é do que 15, 20, 30 pessoas em um dia de domingo, construindo coletivamente um espaço e legitimando tacitamente aquele espaço de uma construção coletiva. É uma ação coletiva de sujeitos sobre a cidade. Você já está validando aquela ação ali, aquela construção, né? Aquele estabelecimento ali. Mas e o que acontece à medida que o Estado não vai se afastando dessa sua função, que seria, através das políticas e dos serviços públicos, ordenar, participar, interferir? A partir do momento em que o Estado vai se afastando, o que acontece com essa cidadania? Como acontece essa construção desse direito e aonde é que uma coisa esbarra na outra, né? Essa construção de cidadania, ela se dá por dois caminhos. Ela se dá nesse caminho de autoconstrução do direito e também de reivindicação dos direitos. Então, a gente tem isso muito claro na Constituição de 88, no qual os moradores que a gente vê autoconstruindo as suas casas e seus direitos, eles também vão reivindicar, através de uma articulação com outros moradores do Brasil, a inscrição de uma política, que é o capítulo da política urbana na Constituição de 88. Então, ele força o Estado a passar por esse reconhecimento. É interessante a gente pensar também que a ação do Estado sobre esses territórios, ela não é igual, ela se diferencia a depender do espaço. Então, o Estado age muito diferente nas áreas de fronteira desses territórios com a cidade dita formal. O Estado é muito mais presente, ele é muito mais presente no sentido de limitar, no sentido de fazer com que essa área não transborde, não ocupe um espaço que não é permitido. Então, há um tensionamento entre o Estado e a comunidade. Em alguns lugares ele é mais omisso, em outros espaços do bairro ele é mais presente, ele é mais repressor. Agora, há 30 anos atrás, quando se falava o conceito de moradia, 4 paredes e um teto. Hoje em dia, junto com o conceito de moradia, outras questões estão sendo incorporadas, como a gente viu, inclusive, em 2013, um movimento muito forte, a questão da mobilidade urbana, né? Evoluiu nesses 30 anos, é isso mesmo? É essa impressão? Isso é o fato? Que ao reivindicar moradia, essa reivindicação está mais amadurecida, mais elaborada? É a ideia de que o direito, a possibilidade de construir direitos, ela é infindável. Por isso que a própria Constituição dá esta possibilidade do cidadão sempre criar e recriar direitos. Então, a gente pode dizer que o direito à moradia, ele vai ampliando o seu conceito. Então, ele não é o direito a um teto, ele vai passar por um direito aos serviços públicos, ao saneamento, ao transporte, a morar numa centralidade, a uma creche. E não só essa dimensão dos serviços públicos, isso vai passar por uma questão do direito à cidade. E o direito à cidade é o direito, sobretudo, de alargar a democracia na cidade e de participar das decisões políticas na cidade. Então, se uma cidade tem um plano diretor, o cidadão, ele quer participar, ele quer definir se aquele empreendimento que vai ser construído ao lado do seu território, como ele vai pactuar. Então, na verdade, eu compreendo que toda essa dimensão do direito à cidade, ela passa, sobretudo, por um processo de alargamento de direitos que necessariamente perpassa pelo alargamento da democracia no país.
e automaticamente perpassa pela questão das políticas públicas e dos serviços prestados. Até que ponto esse movimento, a maturação, o desenvolvimento desse movimento de direito, de exercício de cidadania, pode fomentar a questão do controle social, da interferência na execução e na administração de políticas públicas? A gente pode perceber que uma grande questão que está hoje e que já passa por um processo de judicialização é a reivindicação do cidadão estar participando. Então, diversas políticas públicas, toda política pública para a cidade, ela precisa passar com a participação social. E quando ela não faz, o cidadão pode anular os planos e projetos que não contem com a participação social. Então, é fundamental essa participação. Ela não é mais uma benesse do poder público, ela é condição de validade de qualquer política pública na cidade, é a participação do cidadão. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.